Agora, o momento da palavra. Glória a Deus. Aqui na palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 8, o título do texto diz assim, a vida dominada pelo Espírito Santo. Estava conversando sexta-feira com o pastor Artêmio, eu venho falando sobre isso, não é de agora, sobre o que nós vamos conversar, tratar dessa palavra, conversar a palavra, degustar as delícias do céu. Diz assim a palavra, eu vou falar o que nós conversamos, eu e o pastor Artêmio. Diz assim, a vida dominada pelo Espírito Santo, né? Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo Jesus. Outra tradução diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora já, no versículo 1, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a mente humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram feitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito de vocês receberam de Deus, no versículo 15, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito
para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tornamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tornaremos parte na sua glória. Só até aqui é a palavra que Deus nos dá nessa manhã. É a natureza humana, né, que luta com a nossa natureza espiritual. E como nós venceremos a nossa natureza humana? Por exemplo, eu já falei aqui diversas vezes, lá na igreja, que a minha luta diária, por exemplo, na criação das minhas filhas, né, na criação das meninas, é não oferecer a elas, não entregar a elas o que eu recebi do meu pai, por exemplo. Olha, por exemplo, tudo que eu tivesse que ser repreendido, tudo que eu tivesse que ser chamado a atenção era debaixo de muita surra. Era de muitas palavras de condenação. Por exemplo, eu cresci ouvindo, eu falo isso não com mágoa no coração, mas que ficaram as marcas na minha alma e também marcas no meu corpo de tanto que apanhei. Por exemplo, maldito o dia que você nasceu. Duas palavras que me neutralizam e me deixam assim, na carne, paralisado. Um dia, minhas duas filhas estavam brigando e aí uma chamou a outra de peste. Eu estava no quarto e eu falei, não vou me meter porque é criança, mas quando uma chamou a outra de sua peste, é praga e peste. E eu disse, nunca mais vocês mencionem essas palavras aqui dentro dessa casa. Por que isso? Porque isso é na carne. Eu recebi isso na carne. Eu recebi isso porque foi a herança, quem sabe, que meu pai recebeu na carne do pai dele. Estava falando isso com o pastor Artêmio. E ele mencionou algo, não sei se ele está ouvindo, do papai dele. O pai dele falou que quando ele era menor, com 7 aninhos de idade, a mãe dele subiu no peito dele e apertou o pescoço dele e ele foi gritando, daqui a pouco foi desfalecendo. E aí o padrasto veio e disse, você está ficando doida? Você está ficando maluca? Olha o que você está fazendo com a criança. E ele dizia para o Artêmio e para os filhos, se não fosse o meu padrasto, eu teria morrido. Mas também, às vezes, eu me perguntava, por que ele veio? Por que Deus não permitiu ela me matar? Porque no sofrimento da carne, ele queria morrer. Só que depois ele conhece a Deus. E aí ele vai dizendo, muitas das vezes eu repliquei nos meus filhos o que eu recebi da minha mãe. Por que eu estou contando tudo isso? Como não replicar para o teu próximo o que você recebeu? Quando a Bíblia diz para nós perdoar a quem nos ofendeu, sendo que nós fomos ofendidos e nada mais justo na nossa carne, nós ofender também. E como ter força para perdoar aquele que nos ofendeu? Somente com o Espírito Santo de Deus. Sozinho, nós estamos perdidos. Nós estamos fadados a viver a morte ao qual o pecado nos leva, né? Por exemplo, tem uma frase que diz, diga com quem tu andas e eu vou dizer quem você é, né? Com quem você tem andado? Com quem só te leva à revolta da tua carne? Quem sabe como a irmã Lucimar falou para mim, a vingança e não a justiça? Porque a vingança ela vem da carne, a justiça vem pelo Espírito de Deus. Deus manda essa palavra para alguém, quem sabe essa palavra seja para mim. Se nós oferecermos ao nosso próximo o que recebemos na carne, você vai perseguir o teu perseguidor? Você vai querer matar aquele que quer te matar? Sim, na carne nós queremos perseguir e queremos matar aquele que quer nos perseguir e nos matar. Mas hoje a palavra vem e diz, e se nós andarmos no Espírito?
aquele que nos faz seu filho. Porque na carne, por exemplo, eu vou além. Imagina Deus terceirizando o trabalho, o serviço de redenção da humanidade. Vem Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, vem outros heróis da fé, Davi, José e outros demais, Gideão. Todos foram chamados para um propósito, levar o povo até a Deus, aproximar o povo de Deus. Porém, eles também estavam vestidos de uma carne, de uma roupagem adâmica, de limitações humanas. E aí Deus, ele já não sabendo mais o que fazer, não porque ele seja limitado, porque o serviço terceirizado com alguém que tinha falha, que todos que estavam à sua volta tinham, porque nós recebemos um DNA, nós recebemos uma cultura, uma doutrinação na carne, dos nossos pais, por exemplo. Como que foi tua criação? Ai, olha, eu sou assim porque eu fui criado assim. Mas para Deus te mudar, para Deus te moldar, você tem que aceitar o que Deus fez. O que Deus fez? Ele não viu capacidade em Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, José, Gideão e os demais, Jeremias, Isaías. E aí o que ele faz? Ele diz para que esse povo seja livre da sua natureza adâmica, da sua carne pecaminosa e das marcas que existem nele ou nela, para que isso seja limpo, para que ela seja livre, para que esse peso saia dela e dele, do que nós recebemos como ensinamento, como educação, como doutrinação humana, como limpar, desintoxicar o nosso ser. Somente com aquele que não veio sem pecado. Ele veio sem pecado, e ele sem pecado, agora ele vem e se veste com essa roupagem. E ele não peca, ele não se entrega a perseguir os seus perseguidores, ele não se entrega para o pecado, para o erro, ele não quer matar aqueles que queriam matá-lo, não. Mas ele, como o próprio Deus vestido na roupagem humana, ele conhece o meu e a tua limitação, o meu e o teu pecado, e ele também tem lá, olha, Jesus se vestiu num corpo de carne e tem todos os desejos humanos, tem todas as suas limitações humanas. Quando ele está no Getsemane, ele tem o medo de passar pela cruz, por tudo que ele passaria, ao ponto dele dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Então, para que eu venha vencer a minha natureza humana, como a palavra está dizendo, o que eu recebi dos meus pais, para que eu não transfira para as minhas filhas. Por exemplo, eu já tive experiência com pastores que o mundo do crime não queria um pastor desse perto, que era mais bandido que muito bandido. Mas por que eu não replico a bandidagem que eu recebi de pastores que não prestavam? Porque se eu viver na carne, eu me corrompo ao ponto de viver pior do que pastores que eu tive experiências horríveis. Mas quando eu vivo no Espírito e eu entrego de fato o meu ser para ser dominado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, venceu o diabo e o inferno e os seus demônios, venceu o pecado, o desejo da carne ao qual ele se vestiu, e é só por ele, só pelo seu Espírito Santo, que Deus há de me moldar e me fazer uma nova criatura. Você, quem sabe, está querendo deixar os vícios das drogas, do cigarro, da bebida alcoólica, eu não sei. Por que a igreja ela se abstém das drogas, da bebida alcoólica, de tantas coisas que... Vou dizer já a resposta na pergunta. Porque nós não devemos destruir a morada daquele que nós aceitamos, a morada, o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Então nós nos abstemos de tudo isso.
Outrora a fama era de fofoqueira, era de bom pagador. A fama era de prostituto, de prostituta. Mas quando nós conhecemos a Jesus, a nossa carne humana ela continua sendo tentada, ela continua sendo aflorada a se vingar, a se levantar com quem se levantou conosco, a pecar mesmo, a fazer aquilo que agrada. Por exemplo, a carne, quando nós agradamos a carne, é prazeroso. É prazeroso. Quando a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida, achá-la-á, é quando nós dizemos para a carne: não, eu não vou me vingar, eu não vou pecar, eu não vou me entregar aos meus desejos carnais, porque eu fui chamado a fazer a vontade do meu Deus. Por exemplo, um dia eu falei para minha filha: filha, se eu fizesse o que você está fazendo com o meu pai, ele me matava. Ele me matava de tanto bater, mas aí o meu pai quer se manifestar em mim na carne e fazer com ela o que ele fazia comigo, por exemplo. E aí, por que eu não faço? Porque quando a gente anda em espírito, a gente diz: Pai, domina os meus sentimentos, domina a minha carne, domina o meu eu, liberta-me de minhas vontades, liberta-me do que está aflorando em mim, Pai, e que seja feita a tua vontade, o teu querer. Ensina-me a dar educação às minhas filhas, para que elas possam ser muito mais do que eu, dominadas pelo Teu Espírito Santo também, Pai. Então, na minha carne, eu quero vingança. Na minha carne, o que eu sofri no meu passado com os meus pais, na minha carne, quem sabe me pede para eu fazer pior com as minhas filhas. Você está entendendo a palavra de hoje? Quem sabe você não está tendo força. Você viu tua mãe ser ríspida com teu pai a vida toda, ou você viu teu pai bater, agredir a tua mãe o tempo todo, e aí esse velho homem que você recebeu do teu pai ou da tua mãe, na rispidez, na ignorância, quem sabe você recebeu uma má educação na tua carne. O Espírito Santo de Deus, por essa palavra, diz: eu dou um novo nome, dou caráter, eu faço do marido bruto, rústico, uma nova pessoa. Eu já falei isso aqui 200 vezes. Fui pastor numa grande igreja e uma obreira estava fazendo da garagem dela uma pequena igreja e estava levando o povo para essa pequena igreja. E aí um dia eu falei para ela: irmã Fátima, a irmã está fazendo um núcleo lá na casa da irmã, mas isso tem que ser passado para o bispo, isso tinha que ter falado para mim, que sou o pastor daqui da região. E aí ela falou assim: tá tendo, e se o pastor bater o pé, eu vou falar com o bispo, passando a minha autoridade, vou falar com o regional. E eu disse: irmã, mas a irmã tem que prestar conta à igreja local, e a igreja local procura o regional, procura o bispo. E aí ela disse: então quer saber de uma coisa? Eu não vou mais prestar conta a ninguém, eu vou seguir o que eu acho que eu tenho que seguir. Eu disse: então, irmã, a irmã tem que devolver o uniformezinho da irmã, o crachá de obreira da irmã, e a irmã segue a vida da irmã. E ela pegou o crachá e quebrou o crachá em 10 pedacinhos e tacou no meu rosto. E disse: nasci nordestina e vou morrer nordestina. Meu sangue ferve. E eu sou assim mesmo, cabra da peste, porreta mesmo, e não é você, moleque, que vai me parar. E na hora que ela fez tudo isso, eu fiquei olhando para ela e o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: diga para ela que o sangue nordestino, cabra da peste ou porreta, como ela falou, vai ferver dentro dela enquanto ela não deixar que o meu Espírito mude ela. Porque de lampião, o Espírito Santo de Deus pode fazer uma lamparina para iluminar muitas vidas. Teu sangue ferve, homem. Teu sangue ferve, mulher. Você não deixa o Espírito de Deus mudar você, e como você quer que Deus mude teu marido? Como que você quer que Deus mude teus filhos, se você só mudou de religião? Só mudou de denominação? E não deixa Deus mudar os teus sentimentos? Não deixa Deus mudar
os teus procedimentos. Até quando você vai viver assim, ó? Comigo escreveu, não leu, o pau comeu. Tem que comer na minha mão miudinho. Até quando você vai deixar essa natureza horrível, humana que você recebeu, de outros que não conheciam a Jesus? E você diz conhecer a Jesus, mas não muda? E não se deixa ser mudada? Não se deixa ser transformado? Ontem eu estava falando com o obreiro, ele não sei se ele está ouvindo, mas ele disse assim, eu não vou falar com fulano, porque vai me maltratar, eu vou soltar os cachorros. Eu ia falar na hora da conversa, mas fiquei quieto. Se você estiver me ouvindo, meu irmão, nós só soltamos os cachorros quando a gente anda na carne. Sabe, a igreja, por exemplo, eu estou vendo a palhaçada que está virando. O Malafaia fala do Marçal, e o Marçal fala do Malafaia. Uma coisa, Bruno, eu vou falar uma coisa que me chama a atenção. Eu não sou de esquerda, eu não sou nem de direita, eu quero ser de Jesus. Não quero mais me envolver com política. Mas um erro que a direita no Brasil ela comete, sabe qual que é? Não tem união que a esquerda tem. Ela se desfaz, ela se deslacera, ela se fragmenta de uma tal forma, e a união faz a força. E aí o crente que é de direita não sabe o que fazer. Assim nós estamos vivendo. Um dia eu falei dentro da igreja, sabe por que o crime cresceu? Porque o crime é organizado e a igreja não é. Sabe por que a igreja não é organizada? Porque a igreja, o mundo, a Bíblia diz que o mundo, muitas das vezes é mais sábio, mais prudente do que quem está na luz. Sabe por que a igreja fragmenta? Sabe por que a igreja, muitas das vezes, é pastor falando contra pastor? Sabe por quê? Estamos tudo na carne. Não há união no espírito. Falei agora de política do pastor Malafaia, sabe por quê? Porque se é o mesmo propósito, a mesma fé, a mesma comunhão, mas está todo mundo na carne. E sabe, eu fico pensando aonde nós vamos parar. Sabe por quê? Porque nós não deixamos com que o Espírito Santo de Deus, ao qual nós nos julgamos servi-lo. Já parou para pensar que você é servo? Servo de Deus. O que é servo de Deus não é escravo da sua própria vontade, da sua carne, do pecado que está em ti e em mim, em nós. Por exemplo, tem pessoas que nasceram e viveram numa casa que era natural, o bebê. O marido bater na mulher, a casa está toda desorganizada, uma casa toda bagunçada, uma casa toda desorientada. E aí o filho também arruma uma mulher que também é submissa àquela situação, e aí vai começar a beber também, todo mundo bebe, todo mundo bate, todo mundo apanha, todo mundo se agride com palavras, e vai indo, mas quando o Espírito Santo de Deus cruza o caminho daquele que foi doutrinado a ter uma vida toda errada, ter uma vida toda desregrada, uma vida toda sem respeito, sabe, sem escrúpulos, Deus molda, Deus muda quando a pessoa ela deixa ser mudada. Mas infelizmente hoje está assustador. A igreja que se diz ser igreja de Deus, ela está toda louca, toda sem direção. E eu vou falar, quem sabe seja o meu caso, o teu caso, o nosso caso, em deixar Deus de fato guiar os nossos passos. Lá no versículo 12, você que está chegando agora, Romanos 8:12. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas,
vocês viverão espiritualmente, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você quer ver se você é filha de Deus? Não é porque você parou de usar calça e agora usa saia. Isso não é evidência de ser filha de Deus. Ah, porque agora eu durmo só de terno, então eu sou filho de Deus. Isso não quer dizer que você é filho de Deus. Para agradar teu Deus, você compra e paga? Então isso é a atitude de filho de Deus. Inclusive eu tenho que pagar R$50 para você, Bruno, do cabo que eu comprei. Quando te perseguem, você persegue também? Quando tentam te matar, você também logo prepara a arapuca para matar o outro? Ou você entrega tudo na mão do Senhor? Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil a lição de casa. Porque eu também sofro para cumprir a lição de casa. Mas hoje a palavra diz, deixa eu dominar. O próprio Espírito Santo de Deus está dizendo, deixa eu dominar a tua carne, a tua mente, o teu coração. Deixa eu dominar e fazer em ti a minha vontade, o meu querer. Deixa eu dominar. E assim, você vai ser chamada filho de Deus, filha, filho de Deus. Quem sabe você diz assim, Deus não converte meu marido, a minha esposa, meus filhos, Deus não converte quem está à minha volta. Deixa Deus converter você. Estou falando muito mais que religiosidade. Sabe, às vezes eu fico pensando, de onde que tiraram? Isso é doutrinário, isso é doutrina, são costumes humanos. Que eu tenho que casar para batizar. Eu tenho que ser batizado para tomar a ceia. Eu tenho que... Isso tudo eu quero que tenha na minha igreja. Não, mas tem que ter o estudo para batizar. Sabe, regrinhas que vai te afastando cada vez mais de Deus se você não tomar cuidado. Mas hoje a palavra está dizendo, não, tira todos os dogmas, tira a religião. Eu quero mudar você. Eu quero te libertar do maior demônio que você enfrenta. Sabe quem é? Você mesmo. A tua carne, que tem prazer no pecado, ela tem prazer em passar a perna, ela tem prazer em, sabe, nós não somos bons, não tem crente legal, não tem crente bom, tem crente que tem Cristo. Quando tem a Cristo, aí tem um novo caráter, um novo nome, é uma nova pessoa, um novo ser. É a palavra dessa manhã. Você que diz assim, eu quero mudar, eu preciso mudar. Eu quero ser uma melhor mãe, um melhor pai. Eu quero melhorar como esposa, como marido, e eu não estou tendo força. Eu quero convidar você a entregar a tua vida para Jesus nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Eu não sei qual horário que você vai ouvir essa palavra, mas uma coisa eu digo a você: aonde está a tua limitação humana, deixa com que o Espírito Santo de Deus trabalhe na tua vida, na tua mente, no teu coração, e que Ele possa fazer em ti a vontade dEle, e na tua vida o nome de Deus ser glorificado. Ele quer te chamar de filho, de filha de Deus. Cadê a primeira pessoa que vai mandar para cá no 119-7601-8881? A mensagem que diz assim: eu preciso me tornar de fato filha, filho de Deus. Não entendo o meu próprio agir. Às vezes, Bruno, nós falamos, tomamos atitude e nós dizemos, eu não me conheci, eu não sabia que eu tinha coragem disso ou daquilo, porque não somos dominados pelo Espírito Santo de Deus. Mas hoje o Senhor está dizendo por essa palavra: deixa eu te dominar. Deixa eu dominar a tua mente, o teu coração. Oh, aleluia. O meu próprio agir.
Oh, aleluia. Eu preciso me tornar filha de Deus, eu preciso. Eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele me ama. Ama. Claro. Pastor, é verdade. Glória a Deus pela sua vida, Deus continua abençoando. Amém. Palavra forte para alimentar o nosso espírito, nos levantar e nos fazer refletir. Eu preciso realmente me tornar uma filha de Deus verdadeiramente. Glória a Cada Deus. dia me converter mais e mais na presença desse Deus. Oh, Jesus. Como é bom ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Bom dia. Bom dia. Bom dia, irmã Simone também está aqui mencionando, nos desejando um bom dia. Eu preciso do meu Deus. A irmã Jane de Itapevi, essa palavra falou muito comigo. Glória a Deus, a irmã aqui do final 2783, a irmã Mar Vilela também. Eu preciso de fato me tornar filha de Deus. Glória a Deus. Eu preciso tornar um filho de Deus. Amém, irmão Fábio também. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Eu preciso tornar de fato filha de Deus, filha como Ele quer, a vontade dEle. Sei que perfeita jamais seremos, porque perfeito só Deus. Mas melhora-nos, ó Pai. Escuta sim, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, perdoa-nos, ó Pai. E sim, Pai, tem misericórdia do Teu povo. Tu és amado, Tu és adorado, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Glória, 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 glórias, glórias, glórias. Glórias, 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 glórias. Amém. A irmã Lindinalva também participando conosco. Glória a Deus. A irmã Elza também, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Deixa Deus guiar, deixa Deus tomar a tua mente, o teu coração. Ele vai tirar a ansiedade, o pânico, o medo. Ele vai tirar a depressão, Ele vai tirar tudo que não provém dos céus. Oh, Pai, eu apresento esta igreja radiofônica nas tuas mãos. Começa por mim, Pai. Converte-me. Faz em mim a tua vontade, o teu querer, Pai. Mas que nós possamos, Senhor, parecer mais contigo do que com nós mesmos, Pai. Senhor, põe em nós o teu caráter, põe em nós, Pai, o brilho do teu Espírito Santo. Senhor, eu te louvo, Pai, por esta programação. Te louvo, Pai, por mais esse mês ao qual o Senhor proporcionou a nós estarmos aqui, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor por nós. Obrigado, Jesus, por tudo. Glória a Deus. Amém. Saudar o irmão Marcos também glorificando pela palavra. Deus te abençoe. Vambora. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amanhã nós estamos aqui de volta, ao vivo, como vive o nosso Senhor. Tchau, tchau. Pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua